conosco nessa noite, mais uma quarta temática maravilhosa. Eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer essa casa, agradecer essa maninha do coração que é a Sandra, por esse convite, porque cada vez que a gente vem, primeiro a gente encontra amigos, né? Amigos queridos, vivos encarnados, vivos desencarnados, e é a oportunidade de trabalhar para o Jesus, né? Ao lado de vocês. Então, é uma alegria sempre muito grande estar aqui nessa casa. E hoje, uma alegria ainda redobrada, porque a gente vai falar de um livro. Eu nem vou mostrar a vocês, porque eu tenho vergonha, porque o negócio está ruim aqui, ó. Mas, assim, é porque é um livro, gente, que quanto mais a gente lê, mais tesouro a gente desenterra. Esse livro é um livro muito querido, porque os ensinamentos dele traz o que a gente chama de making-off do Evangelho. É aquilo que está escrito, mas de uma forma que a gente compreenda a movimentação e a logística de Jesus. Então, são lições preciosas. A gente deve ler todos os anos e várias vezes, porque quando a gente começa a apurar a vista diante desses ensinamentos, a gente vai encontrando coisas diferentes, porque a gente vai interpretando diferente também. Então, daí a minha alegria de falar desse livro hoje. Esse livro é escrito por Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. E Humberto de Campos ele tem uma peculiaridade, porque ele era jornalista, né? Ele era um escritor, tanto que vocês vão observar que a maioria dos livros espíritas, psicografado por Chico, quando é Humberto de Campos ou Irmão X, não há prefácio. Emmanuel não vai prefaciar. Normalmente, quem vai prefaciar é ele mesmo. Né? Quem vai fazer o prefácio é ele. Porque ele é um escritor, os outros não. André Luiz, quando você pega, o prefácio é de Emmanuel. Porque Emmanuel é o grande editor-chefe do mundo espiritual. Eu digo brincando isso, né? Mas os de Humberto de Campos, ele mesmo vai prefaciar. E no prefácio de Humberto de Campos, a gente já sente a evolução desse espírito. Porque, inicialmente, ele tem uma passagem lá no prefácio que ele diz assim, quando eu estava aí com vocês, encarnados, né, certa vez passei e tinha um grupo de evangélicos dizendo que Jesus era a pedra fundamental. Eu passei e sorri. Hoje, já não mais passo e nem sorrio, porque sinto a rocha milenária que me salva dos pântanos, né? Dos pântanos, das agonias, do sofrimento. Então, ele hoje reconhece no Cristo essa rocha de sustentação e que sustenta a nossa casa mental. Então, daí a minha admiração imensa, né, porque é um livro realmente que eu gosto muito e hoje a gente vai estudar o capítulo 9. Mas, quando eu comecei a estudar esse livro, ele dá detalhes demais, gente. Ele dá minúcias, ele chega a falar... Ele chega a falar do sentimento de cada um dos personagens. Então, ele fala do sentimento dos discípulos, o que se passava com os discípulos. Quem assistiu aqui à exposição do capítulo 8, que fala sobre Natanael, Barnabé, deve ter prestado atenção que ele fala do estado de ânimo de Barnabé. Natanael, que era Bartolomeu. Natanael, na verdade, era um espírito triste. Né? Ele tinha a alma triste. Então, ele narra isso. Como? Se a gente não tem notícia se ele viveu com Cristo. Como que ele pode saber de tantos detalhes? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que ele sabe desses detalhes? A gente vai estudar aqui o capítulo 9, que vai falar sobre velhos e moços. Ele vai falar do sentimento de Simão, não Simão Pedro, Simão Zelote. Como ele sabia disso? Ele não estava lá. Aí eu quero, antes de trazer essa leitura para vocês... trazer um texto, eu vou ler bem curtinho, ele está lá no Parnaso de Além Túmulo, que é a psicografia de Chico Xavier, e é de Augusto dos Anjos, é Glória à Matéria Cósmica. Observem, glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma... se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia, dentro da força cósmica se cria a fonte máter
dos conhecimentos. És do mundo, o éter divino, onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor no amor imerso. Livro onde o Criador inimitável grava o pensamento almo e insondável, seus poemas de seres e universos. O que quer dizer com isso? Tudo que a gente pensa, todos os nossos atos são gravados. Existe um livro, e aqui, como ele fala na matéria cósmica, onde Deus escreve seus poemas de seres e universos. Tudo que a gente faz está gravado. Por isso, muitos, no momento do desencarne, acessam algumas coisas e depois, aos poucos, na medida em que dão conta de ter a percepção e o entendimento daquilo que fizeram e que podem voltar para refazer, melhorar, né? Ter propriedade daquilo. Então, minha gente, o que eu quero dizer com isso é que tudo que se passou com Simão Zelote está gravado. Aonde? Fluido cósmico universal. Está gravado na matéria cósmica. Eles vão lá e acessam no plano espiritual. Humberto de Campos, naturalmente, foi lá e acessou. Como é que acessa, Elza? Sei lá. Não tenho nem ideia. Mas que acessa, acessa. Porque a gente sabe como é. A gente tem a notícia de como é feito. Então, poema, o fluido cósmico, segundo Augusto dos Anjos, é onde Deus escreve seus poemas de seres e universos. Então, tudo está lá. Toda a nossa história vai poder ser acessada. A gente sabe um pouquinho disso. Quem viu o filme Nosso Lar, vai ver André Luiz. Tem uma hora que ele quer saber quem está rezando por ele, né? Aí ele vai lá, pega, e eu acho que eles dão uma imagem de uma fita, né? Ele vai lá, bota lá a fita, aí tem aquela senhorinha, só aquela senhorinha rezando por ele, que ele atendeu o marido, né? Então, ele está acessando ali uma ideia. Então, Humberto de Campos, ele teve autorização para fazer isso e ali trouxe para o Chico, que nos traz esse texto maravilhoso que a gente vai trabalhar hoje aqui, que é o 9º. Então, ninguém mais agora vai ficar em dúvida, né, de como é que ele traz essas informações para a gente. Então, a vida está escrita, a nossa, todos nós, seres e universos, para que a gente possa acessar. Obviamente que ninguém vai querer acessar a vida dos outros, porque nós não somos maledicentes. Cada um vai querer acessar a sua própria existência e aquilo que precisa dentro do processo transformador. Mas vamos lá, esse capítulo 9, eu vou dar uma ideia geral, para que a gente possa ver uns trechinhos aqui que eu acho muito importante. Velhos e moços. Outro dia eu vi uma palestra, o palestrante dizendo assim, a nova geração, né, a nova geração, eu acho que o mundo vai ser todo regenerado, aí até brincava e dizia assim, a partir da maternidade. Eu fiquei tão triste. Eu me senti igual o Simão Zelote aqui. Eu falei, e eu? Por que eu não posso ser nova geração? Porque a nova geração só são as crianças que estão nascendo agora, que são mesmo, né? Vem toda uma leva agora de espíritos maravilhosos que vem nos impulsionar dentro do processo de transformação. Mas e eu, que me esforço? E vocês que estão aqui na quarta-feira, 7h45, né, ouvindo aqui a doutrinária no Prozebem? Não, gente, nova geração não é bebê, não. Nova geração é quem está avançando dentro do processo de evolução moral e espiritual. Não importa a idade, porque nós podemos ter, obviamente, senhores fazendo a conta do ponto de vista material, que às vezes vive o espiritismo durante 70 anos e o espiritismo não entrou nele. E ele não evoluiu em absolutamente nada. Mas a gente vai observar, lógico, às vezes, um adolescente, né, que tem o conceito e a perspicácia de absolutamente tudo. Algumas situações, e aqui eu vou falar uma situação que me atingiu bastante essa semana, e ontem eu conversava com os amigos no estudo do Evangelho, vocês devem ter visto essa triste história desse rapaz que, infelizmente, entrou na jaula de uma leoa, né? E que foi atacado pela leoa. Pois bem, eu passava, né, os stories no celular e eu estava igual aquela música do Wesley Safadão, né?
Stories que eu não gosto, eu pulo, eu passo, né? Então eu vou lá, pulo, passava, pra lá, passava. Cheguei nessa parte. Não vi direito. Eu vi que ele havia sido preso algumas vezes, apreendido enquanto adolescente, né? E aí eu vi que ele era tirado do carro lá da viatura. E aí depois, na hora que eu vi, eu passei rapidamente, totalmente indiferente àquilo, achando que ali era alguém que estava fugindo da autoridade policial e entrou na Jaula do Leão. Eu não entendi o que estava acontecendo ali. Passei, totalmente indiferente. No outro dia, eu parei no Stories que me interessava, era de uma amiga que foi delegada, hoje é juíza, né? E eu parei nos Stories dela e ela contava a história desse rapaz. E eu parei e disse, meu Deus, eu fui tão indiferente a isso aqui, eu nem prestei atenção nisso aqui, fiz igual a todo mundo, porque todos nós somos responsáveis por aquilo. Todo mal que acontece, não sejam pueris, nós também somos responsáveis por isso. Porque ninguém mais morre de frio e de fome. As pessoas morrem de indiferença. E naquele momento, eu parei e disse, meu Deus, eu não prestei atenção nisso. Então, observem, às vezes você passa ali anos e anos e anos estudando evangelho, casa espírita, mas ainda é insensível para as muitas coisas. Então, quem é velho e quem é moço? Quem diz aqui que por nossa idade nós não participamos dessa nova geração transformadora? E aqueles que estão chegando também, não é? Então, não existe, e é disso que o capítulo vai falar. Nós também fazemos parte, embora oscilemos muito ainda nos nossos conceitos sobre moralidade, sim, porque essa é uma percepção moral, né? Era uma realidade que a gente já tinha que ter enfrentado. E aí, quando a gente chega aqui, a gente vê a história de Simão Zelote. Não é Simão Pedro. Existia um discípulo, dentre os 12 do Cristo, a gente não vê falar muito dele, né? Ele era uma intrepidez silenciosa, né? E ele era zelote, ele tinha esse nome porque ele fazia parte do partido dos zelotes. Os zelotes eram um grupo que queria a libertação de Israel da águia romana, mas através de armas, né? Então eles eram muito violentos, né? Queriam fazer por arma. E esse vai ser discípulo de Jesus, que é Simão Zelote. Era um pouco mais velho do que Tiago, do que João, do que a maioria ali dos discípulos de Jesus. E ele começa a escutar uma história, né? E como é importante isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele começa a escutar uma história de João, né? E seu irmão Tiago, falando sobre a jovialidade, né? Sobre a força de quem ainda é jovem, dizendo assim, mais ou menos isso, olha, nós somos jovens, então nós podemos levar o evangelho, podemos fazer esse processo de regeneração, porque eles pensavam que era tomar o poder, eles não sabiam ainda, não entendiam ainda, que a libertação de que falava Jesus não era da águia romana, mas a libertação muito maior, era uma libertação espiritual de nós mesmos, dos males que nós podemos fazer a nós mesmos. Então eles dois conversavam assim, nós somos jovens, temos vitalidade, podemos vencer tudo isso. Simão Pedro já tem um complicador, porque é casado, né? Ele não vai poder largar a mulher dele, a casa dele, a sogra dele, né? Para poder ir lutar. Mas a gente não, a gente é desimpedido, jovem ainda. E Simão Zelote ouve aquilo, falando sobre jovialidade. E fica entristecido, né? Porque ele sabe da idade dele. Por que eu falo que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque tudo que a gente fala reverbera. E não é somente o que a gente oraliza, mas também o que a gente pensa, porque a gente fala tudo que pensa. Pensou, vibrou. Se vibrou, eu falei com alguém, né? Provavelmente desencarnado, provavelmente encarnado, não me importa. Se eu vibro, eu estou naquela, se eu penso, eu estou naquela frequência. Então, quando a gente fala, a gente produz consequências, né? Gente, nós produzimos consequências quando nós estamos lendo um livro. Quem pega um livro de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, existe um processo chamado telementação. Teledinâmica, está lá no livro Consolador, na parte da física,
onde ele vai explicar ali a formação do globo e tal. E aí ele vem das leis naturais, vem biologia, física, sociologia, enfim. E aí a telementação é com quem eu estou em sintonia quando eu estou lendo. Então, se eu estou lendo um livro espírita, eu devo estar em boa sintonia. Se eu estou lendo um livro católico, evangélico, bandista, não importa. Se eu estou em conexão, se eu estou em pé, verticalizado, eu estou em boa sintonia. Temos que ter cuidado com o que a gente fala. Quem leu aqui o livro há 2000 anos, Públio Lentulus, que era um senador romano, ele estava indo para a região da Palestina. E aí, conversando com um amigo íntimo dele, o amigo virou para ele e disse assim, olha, tenha cuidado, você está indo para uma região onde tem muitos revoltosos. E aí, você preste atenção. Se alguém praticar qualquer ato de revolta contra você, corrija exemplarmente. E ele ficou com isso na cabeça dele. E ele segue com a sua esposa, Lívia, né? E quando ele está chegando na Palestina, o filho de André de Gioras, né, pega uma pedra e joga na carruagem dele. A pedra bate em Lívia. Automaticamente ele lembra do que o amigo falou. Puna exemplarmente. E ele faz isso. Ele pune exemplarmente. O pai do garoto vai ali falar com ele, ele é só um adolescente, ele não fez por mal, né? E ele não quer saber, não age com misericórdia. Pune exemplarmente o rapaz. Sabe o que acontece? Mais adiante, esse pai desse rapaz venceu o autor da desgraça de toda a vida dele ao longo do livro. Bastaria ele ter agido com misericórdia, mas ele preferiu agir com justiça. É diferente de como a gente age? Não. A justiça de Deus é misericordiosa, porque a justiça de Deus é misericordiosa e a misericórdia de Deus é com a justiça. E a gente não tem muito entendimento, por isso é difícil para a gente entender, para perdoar, para amar o inimigo, para rezar pelos nossos desafetos, porque a gente entende de justiça. Bem, a gente entende bem. Quando a gente vai estudar aquela parábola, né, dos trabalhadores da vinha, o senhor da vinha saiu cedo, um amanhecer, chamou umas pessoas para trabalhar, disse, eu vou lhe dar 1 denário para você trabalhar na minha vinha. Depois ele sai 9 horas da manhã. Aí vê outras pessoas na praça, tudo desocupado, em pé, porque ninguém estava contratando. Ele vai lá, o senhor da vinha contrata aquele povo também. Lá no final do dia, lá vai de novo o senhor da vinha, tinha gente, ele contrata também. Aí no final, na hora que vai fazer o pagamento, ele dá 1 denário a quem trabalhou lá no amanhecer, e o mesmo denário ele dá ao último que se apresentou. Vejam, todos estavam na praça, todos, mas em tempos diferentes, porque nós temos tempos diferentes de evolução. É disso que está falando o texto. E por que ele dá 1 denário a quem está trabalhando desde o amanhecer até aquele que já está bem próximo, só falta 1 hora para terminar a jornada? Por que ele dá o mesmo denário? Vocês acham justo isso? Primeira vez que eu fui ler, eu disse, eita, não estou entendendo nada dessa parábola. Eu não disse que Jesus é injusto, porque eu não sou doida. Eu falei, eu não estou entendendo nada dessa parábola. Porque eu não sei fazer misericórdia. E porque eu não sei entender que não é o tempo que eu gasto na tarefa que é importante para a minha evolução espiritual, mas a qualidade do trabalho que eu executo. As horas não importam. A gente muda uma reencarnação no momento do desencarne. Por isso, a gente tem tanto cuidado com essa questão da eutanásia. Né? A gente fala tanto nisso, porque a pessoa pode se arrepender num instante, no último suspiro. A pessoa se arrepende. Não houve tempo de reconstruir. Não houve tempo do processo de retratação, mas iniciou um processo de arrependimento sincero. Então, meus amigos, esse capítulo 9 é essa parábola da vinha. Não importa a idade, não importa o tempo que a gente gaste nas reencarnações, não importa o tempo de anos materiais que eu esteja encarnado para o meu processo de aperfeiçoamento. Porque a gente pode ter ali 100 anos, não ter corrigido, mas eu também posso ter o mesmo 100 anos, né, e estar dando exemplo à juventude que chega. E a gente sabe, quando Jesus fala, honra pai e mãe,
né? Não é só pai e mãe biológico, mas é o pai e a mãe, aqueles que antecederam, né? E que nos colocaram à frente todo o arcabouço de ensinamento. Então, quando Simão Zelote, ele ouve aquilo, e Tiago, né, falava, tem uma parte que ele diz assim, nós temos condições de sairmos da Galileia, porque Jesus começa a vida pública dele na Galileia, que é uma parte de humildade, isso é importante para a gente também. Isso é importante, tá? Olha só, a Galileia era uma região onde só tinha pescadores, agricultores, pessoas extremamente humildes. E este livro, e quem vem acompanhando todos os capítulos, vocês vão observar que Jesus vai lá para Jerusalém, ele é batizado, né, para que se cumpra as escrituras, aí ele sai do Jordão, vai para Jerusalém, tem um encontro com sacerdotes, e o próprio Humberto de Campos diz que ele passa o dia em Jerusalém, Jesus quase não ficava em Jerusalém, ele não dormia em Jerusalém, quando ele ia para Jerusalém, dormia em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. E o que acontece? Ele estava sentadinho no templo e de Jerusalém ele sai e vai para a sua Galileia distante. Está falando de distância física? Tá não, porque é perto. Está falando de deslocamento vibratório, porque Jerusalém era tida como orgulho farisaico, mas a Galileia era da humildade. E é mais fácil, por isso Jesus diz assim, ide primeiro as ovelhas desgarradas da casa de Israel, porque é mais fácil. Quem é humilde, quem já tem algum lastro de espiritualidade, gente, basta que a gente faz... Sabe um animalzinho, quando a gente vai montar um cavalinho, né? A gente faz o quê? Hoje não, né? Politicamente altamente incorreto, né? Mas às vezes as pessoas precisam bater num animalzinho assim com o pé para poder ele ir, né? E aí é que ele começa a andar. Mas alguns basta a gente pegar o arreio e fazer... Ele já segue. Tudo depende do time. Então, aqui, nessa proposta, Jesus vai para a humildade. Então, eles estão dizendo assim, olha, a gente... Veja como era a ideia de João e Tiago. Os mais novos, moços, potentes, e eles queriam sair da Galileia para pregar em Jerusalém. Mas vê o que Humberto de Campos diz. Então, logo o mestre permitisse, a ideia deles era saírem da Galileia para pregar o reino de Deus naquela Jerusalém, atulhada de preconceitos e falsos intérpretes do pensamento divino. O que você vai fazer diante de uma realidade dessa? O que você faz quando a gente acha e se avora, né, na possibilidade de mudar o outro? Não muda. Você pode ser luz de transformação, mas mudar o outro você não muda. E isso é muito importante, porque a gente leva pó na poeira da nossa sandália, da poeira do mundo na nossa sandália. Ou seja, a gente leva mágoa do outro, né? Outro dia eu vi um amigo que disse assim, o companheiro casado, né? E aí ela disse, vamos para a casa espírita, né? Aí eu falei, não posso não, estou com dor de cabeça. Então fique aí, estourando com a sua dor de cabeça, né? Então, assim, veja, cada um tem um tempo. Fui eu que disse isso, viu, gente? Fiquei com tanta raiva naquele dia, né? E o pior, gente, que eu tive que passar 15 minutos, foi aqui, viu? Eu tive que passar, era um diálogo interreligioso, eu tinha que passar 15 minutos ali pedindo perdão, né? Emanando vibração, luz, para poder chegar aqui e falar alguma coisa, né? Porque se eu falasse aqui de perdão, de qualquer coisa, com a raiva que eu estava, imaginem vocês, né? Então, assim, gente, é preciso que a gente tenha esse entendimento. Não é tempo, não é idade. Nós somos a nova geração. Todos nós. Não é força, é direção. Então, não importa se está pregando na Galileia, se vai para Jerusalém, olha a prepotência, né? Olha o desvio de conceito e de entendimento. Certa vez, eu trabalhei com adolescente, conflito com a lei. E aí eu estava, primeiro dia que eu cheguei, né? E aí me trouxeram uma adolescente, e assim, a polícia não gosta muito de promotor, né? Aí o policial já chegou para mim e disse assim, olha, a senhora vai querer que eu tire a algema? Né? Porque eles não gostavam que eu tenha que se apresentar sem algema, né? E a senhora vai querer que eu tire a algema? Ele já esteve aqui 4 vezes. Aí tirando onda comigo, né? Aí eu disse, não tem problema não, o senhor pode tirar a algema, eu vou conversar com ele, né?
E aí ele sentou assim na minha frente, era um garoto de 16 anos, mas por compleição física você dava muito mais. E eu perguntei a ele assim, meu filho, e eu também com a psicologia profunda de quem trabalhou quase 10 anos só com papel, né, que era uma promotoria mais relacionada a papel do que a sentimento, né? E aí eu perguntava assim a ele, meu filho, com toda a minha sensibilidade, né? Por que você está nessa vida? Né? Olha, você não sabe que seu destino é ou fundo da terra, na cova, ou no castelo de Grayskull, que era a antiga penitenciária daqui, né? Olha que sensibilidade, né? Aí ele riu para mim, né? E disse assim, a senhora não sabe o que aconteceu, não. Antigamente, tinha aquelas viaturas que a gente chamava de joaninha, que eu acho que era tipo uma guarda, mas não tinha guarda naquela época. Era a viatura da polícia, normal, de rádio patrulha, né? Policiamento ostensivo, mas parecia uns fusquinha, né? A gente chamava de joaninha. E tinha garra, que hoje seria a choque, né? E a choque tinha já o seu, que a gente chamava de camburão, né? Então era os ossinhos ali pingando, né? Daquele jeitinho que a gente tem, como era antigamente. E aí, graças a Deus, hoje é polícia cidadã. Mas assim, antigamente era desse jeito. E aí ele virou para mim e fez, a senhora sabe quem foi que me prendeu dessa vez? Não foi a Joaninha, não. Eu vi, foi na choque. Ou seja, ele tinha, vocês conseguem compreender isso? Ele tinha evoluído um grau dentro do processo mental dele de periculosidade. Não, não sou mais aquele pequenininho, não. Eu vi, foi na choque agora. Foi policial de verdade que me pegou, né? Então, veja, é o que eles estão dizendo aqui, né? Então, se arvorando, às vezes, de um conceito que não lhe cabe, por conta da sua pouca experiência. E mais ou menos, viu, gente? Porque aí no final eu disse, menino, você tem que dar um jeito da sua vida. Ele, tia, eu sou layout. Aí eu falei, de onde esse menino conhece o conceito de administração de empresa, que eu passei 10 anos trabalhando? Meu filho, onde você aprendeu esse negócio de layout? Olha pra tia, layout é fora da lei, tia. Eu não tenho jeito não, né? Então, veja o nível. Então, vejam, moço, mas falta maturidade, falta direção, né? Pode ter força, e não é força, é direção. Então, aqui, seguindo, Simão fica triste e vai até Jesus, né? E diz, Senhor, como é que eu... Olha o poder da palavra, ele nunca tinha pensado nisso. Ele era discípulo de Jesus, ele já tinha saído da multidão. Ele já estava vindo para a casa espírita, mas de repente alguém chega e diz assim, você está na casa espírita? Mas eu te conheço. Você tem problemas na sua família, o que você faz na casa espírita? Aí a criatura vai embora. Então, Simão vai para Jesus, que ele já tinha saído da multidão, já queria ser seguidor de Jesus. Escuta isso, vai para o Cristo. E diz, Senhor, eu não sirvo para te seguir. Eu sou velho demais, eu já não tenho mais idade, né? E aí, Simão, né, o Zelote, que era um antigo pescador, vai até Jesus, né? E eu trago aqui para vocês o que é que Jesus diz, né? Olha só, olha como ele se sente, olha como Emmanuel traduz isso. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, porque eram os dois irmãos, João e Tiago, perguntou a si mesmo, está vendo como Humberto de Campos sabe o que é que passa no coração de cada um? Como é que sabe? Matéria cósmica. Ele acessa sentimento. Então, eu não pratiquei aquele ato, mas pensou. Está escrito. Acabou. Não tem jeito. Ou vocês pensam que eles não leem os nossos pensamentos? Principalmente, né? Aqueles que estão nas trevas ainda, que ainda não estão na luz. Porque eles nos estudam mais e sabem mais de nós do que nós mesmos. Inclusive das nossas potências e dos nossos vícios, aquilo que aperta a gente, né? A gente fala assim, ao que cai, basta a dor da queda. Para eles, não. Para eles é importante a dor da queda, né? Então ele diz isso, olha, ele sente isso. Ele pergunta a si mesmo o que seria do seu esforço singelo junto a Jesus. Ele não podia fazer nada. Começava a sentir mais fortemente o declínio das suas forças vitais. Quando Jesus diz, aliás, como está escrito num decálogo, nos mandamentos, não matar, não é tirar a vida do outro, não. É não matar sonhos também. É não matar esforços que o outro está fazendo. A gente acha que é tão pouco, mas para o outro é uma montanha que ele está movendo
com a fé que ele é capaz de ter no mundo, como foi o texto que a gente viu aqui. Porque a gente tem que ser perfeito para Deus, vivendo na nossa experiência mundana. Então, tudo bem, né? A gente brincava aqui, as meninas disseram, eu perguntei se estava todo mundo fardadinho. Eu falei, é fardado? Eu falei, não, hoje a gente vem fardado, porque a gente vai para casa, mas sábado não. Sábado a gente vai comer pizza, né? Aí eu já pensei, poxa, me convide para eu ir, né? Mas elas vão comer só um pedacinho, sou capaz de comer a pizza inteira. Aí o problema é meu. Aí a responsabilidade por sair do limite é minha. Então essas palavras sentiu fortemente, bateu fortemente nele. E aí ele começou a perder vitalidade. Todo o entusiasmo que ele tinha, perdeu. O que é isso? Matar o outro. Matar o outro. E aí ele vai até Jesus, né? E aí o mestre responde para ele assim, a infância, Simão, é uma ramagem verdejante. Olha só, a gente pode tirar isso como a infância do ponto de vista material biológico, mas a gente também pode ter isso como o nosso primeiro impulso para mudar. A infância é uma ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens, preste atenção, há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A gente sempre sabe quantas sementes tem no fruto, mas a gente nunca sabe quantos frutos dará uma semente. Então, tem um texto do próprio Emmanuel que diz assim, enxertia divina, está lá no Fonte Viva, não estou lembrado agora o capítulo, mas está no Fonte Viva, que ele diz que quando a gente está frutificando, ele faz uma enxertia divina. Ao invés de fazer o que Tiago e João estavam fazendo, ele estimula. Porque ao invés de a gente perder vitalidade, a gente ganha vitalidade. Eu já estou produzindo. Porque só aquele que já produz consegue ser semeador. Porque no fruto está a semente. Então, eu tenho que produzir frutos para ter a boa semente, para semear e ser promicultor no terreno do outro. Olha como isso é importante. Então, para que eu tenha essa boa semente, é preciso que eu tenha um sentimento envelhecido. Não estou falando de velhice, volto a dizer, do ponto de vista de idade, não, né? De experiência na terra. Eu estou falando do amadurecimento espiritual. A gente deixa de ser criança espiritual. Da criancice espiritual, a gente ramagem. Depois a gente começa a dar flores, né? Mas, por fim, o fruto é que interessa, porque no fruto está a semente. Então, a gente nunca pode desprezar essa narrativa. Sempre aquele que já palmilhou, por exemplo, eu tenho a minha mãe, meu pai já está desencarnado, né? A minha mãe tem 81 anos, vai fazer agora. Com saúde, graças a Deus, a cabecinha boa, mas lá, de vez em quando, dá aqueles lampejos de... E ela está comigo agora, né? Porque ela morava com a irmã tinha Alzheimer, faleceu, então ela está na casinha dela, mas a gente mora do lado, então ela dorme todo dia na minha casa e tal. Pessoal, não é fácil a gente ver os pais envelhecer. Não é fácil. A gente diz assim, os nossos pais viram crianças. Não, eles não viram crianças, eles são idosos. E não é fácil a gente acompanhar como que eu posso dizer, eles começam a ter necessidades diferentes, que antes não tinham, né? Mas, com toda a problemática do envelhecimento natural, todas as vezes que eu tenho uma dificuldade, eu vou para ela. Mãe, o que você acha disso? E às vezes eu não estou nem em dificuldade, viu? Às vezes é uma bobagem, eu chego lá e pergunto. Porque tem uma experiência. Então, o espírito, ele também é experimentado. Então, Jesus vai dizer isso aqui, olha, cuidado, porque às vezes você é verdejante, mas você não aguenta um beijo do sol, você resseca. Ou uma brisa suave da primavera, não é nem de inverno, né? E aí ele continua e diz assim, a ramagem é uma esperança, onde Jesus deposita todas as suas confianças. A flor é uma promessa, mas o fruto é a realização. Então, quando Simão escuta aquilo, né, para ele
ele, aquilo foi maravilhoso. E Jesus continua e diz para ele, essa imagem é a vida do Espírito. Ele não está falando de matéria. Ele não está falando disso. Na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca. Mas ele ainda tem dúvidas a respeito disso. Ele ainda está inseguro, né? E aí Jesus continua. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos do que agora estão envelhecendo? Alguém já viu aqui uma planta que não tenha raiz? Então é importantíssimo isso. Algumas pessoas dizem assim, outro dia uma amiga disse assim, mas meu filho já é da nova geração. E uma amiga espírita. Meu filho já é de uma nova geração, né? Às vezes eu fico ali para ouvir. Eu parei, né? Fiquei pensando nisso. Eu falei, meus filhos também, né? Às vezes eles me dizem coisas, né? Certo dia, eu acho que eu já contei talvez isso aqui em alguma palestra de vocês. Meu filho, ele é delegado, né? Na cidade do interior de outro estado. E aí ele me mandou um vídeo. Né? Ele tinha acabado de fazer a prisão em flagrante, a polícia militar fez, levou para a delegacia, ele fez o flagrante de uma senhora e ela estava muito alterada, né? Um estado alterado de consciência pelo uso de droga. E aí fez toda a ocorrência, tudo direitinho, só que ela começou a xingar. Me xingou de todos os nomes, sem me conhecer. É a mãe do delegado, né? Seu filho da sua mãe, né? E aí, todos os xingamentos, se batia, vou lhe matar para o delegado, né? E aí ele filmou e mandou para mim. Fez, mãe, olha aqui. E ele estava muito nervoso, preocupado que ela se machucasse, né? E aí ele mandou para mim. Eu já ia digitar. Na verdade, eu comecei a digitar. Eu comecei assim. Meu Deus, foi para isso que eu criei um filho, com tanto amor e carinho, para ver ser xingado. Quando eu botei xingado, aí ele mandou uma mensagem, logo depois. Mãe, me deu uma pena, um desespero imenso. Essa moça tem a minha idade e não teve a minha oportunidade. Eu tive tanta vergonha do que eu escrever, que eu apaguei na hora. Então, veja, eles me ensinam todos os dias. Todos os dias, né? Certa vez, fazendo audiência, também levei os dois, né? Porque a outra também é formada em direito, levei os dois, e a gente fazendo uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, a pessoa é presa em flagrante, aí é levada para o promotor, para o juiz, para saber se vai responder o processo de liberdade, ou se a gente vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. O promotor quer que seja prisão preventiva, obviamente, se realmente o fato aconteceu e foi grave. Então, eu sentei, eram 6 casos, 6 flagrantes, os dois ficaram assistindo, eu, o juiz e o defensor. E eu comecei a conversar com o juiz, comecei a conversar com o defensor, porque eram contemporâneos de faculdade, meus amigos pessoais. A gente começou, amigos assim, colegas de faculdade, começamos a conversar. No tempo de faculdade, entrou um primeiro preso, falou, se identificou, eu aqui converto prisão em flagrante preventiva, converto preventiva. O segundo, converto prisão em flagrante preventiva, converteram todos. Realmente eram atos graves, né? Mas quando eu saí, os dois, meus filhos, olharam para mim e disseram assim, mãe, o que aconteceu com o seu coração? Esfriou, foi? Aí eu falei, por quê? Mãe, você não olhou para o olho de nenhum deles. Você foi incapaz de olhar. Mãe, tinha um que estava fazendo isso nas mãos, insistentemente, nervoso, era a vida deles. E você não olhou no olho deles. Isso logo depois de eu ter dito assim, viu? Mamãe prendeu todos. Gente, aquilo me doeu tanto. No outro dia, eu estava na mesma sala, com o mesmo juiz, com a mesma defensora, tudo igual, mas eu estava diferente. Eu não era mais aquela. Eu olhei no olho de cada um daqueles que chegaram ali. Então, veja, os mais novos, às vezes, nos ensinam. Então, essa amiga minha disse assim, meu filho me conduz. Eu falei, conduzir não. Quem é mãe sou eu. Ele vai até me ensinar, mas eu não desço do salto, não. Porque se fosse para ele me ensinar, ele tinha sido minha mãe ou meu pai, e não eu, mãe dele. Então, quem tem que disciplinar o que ele sabe sou eu. Então, é disso que Jesus está falando.
É dessa experiência que ele está... Não argumento de autoridade, né? Que isso não cola mais. Para a cabeça dessas crianças que vêm chipada, não cola mais. Você tem que dizer por que aquela situação é desse jeito. E exemplificar, como Jesus fazia. Jesus, quando perguntava algo para ele que era muito espiritual, ele dava conta, mas o outro não dava conta de entender. Aí ele fazia uma narrativa, uma parábola, ou ele fazia um ato de ação simbólica, que era uma parábola não narrada, mas praticada. Então, nesse caso específico, para ele levantar o moral de Simão, ele diz, não tem nada a ver com a idade. Porque nós somos nova geração, você, Simão. O trabalho, a questão 132 do Livro dos Espíritos diz que nós temos uma missão. Encarnamos por essa missão. E temos que cumpri-la, porque se a gente não cumpre, a gente sobrecarrega a economia divina, nos diz Emmanuel. Se eu tinha uma coisa para fazer, e a Selma 1 tinha uma coisa para fazer, eu não faço a minha, alguém vai ter que fazer a minha parte. Aí a Selma 1 vai fazer a dela e a minha. Se ainda fosse comer um pedaço de pizza dela e o meu, era outra coisa, né? Mas trabalhar sobrecarrega a economia, né? Então, minha gente, é nesse sentido. Nós temos uma missão. E essa missão tem que ser feita. E Jesus diz a ele, olha, com o que eu te dei, porque cada semente dessa tem a árvore potentosa lá dentro, guardada, pronta para produzir fruto. Para ser plantinha com ânsia de céu, subir para receber a luz do sol. E o sol é Jesus, né? Então, aqui ele diz isso. Ninguém vai fazer como você. Vai fazer, porque alguém vai ter que fazer. Mas a ação era sua. A emissão volitiva era sua. Você perdeu a oportunidade de servir. E aquela oportunidade não vem mais. Ué, mas eu não vou reencarnar? Vai, sob outras circunstâncias. Eu vou reencarnar, mas eu não vou ter ali Sandrinha para me chamar para fazer exposição espírita. E aí? Eu não vou ouvir o que eu tenho que ouvir. Então é nisso que a gente está falando, é disso que Jesus está falando. É isso que acontece. Jesus fala isso para ele, né? Ele se sente diferente, ele volta, vê novamente Tiago, agora não o irmão de João, mas o filho de Maria de Cleófas, que é o irmão de Mateus, está ali conversando, falando de mocidade, de vigor de quem é mais jovem. Aí ele, de uma forma doce e misericordiosa, diz assim, já pensou se a gente fosse contar o tempo de Deus? Então não é a idade do homem, mas a idade espiritual. É a idade da alma. E aí Tadeu, amorosamente, como foi admoestado com misericórdia, compreende e diz, você tem razão, Simão. E mais adiante, Jesus está numa pregação pública, né, no espaço aberto. E ali tem uma senhora, e nos diz Humberto de Campos, que seus 2 filhos estavam indo para a região do lago. E se entrasse mais, ia se afogar. E aí, finalmente, Simão, que estava ouvindo o que Jesus estava falando, mas com os olhos voltados para aquelas crianças, socorreu aquelas crianças, trouxe aquelas crianças, entregou no final da palestra para a mãezinha. E aí Humberto de Campos diz, já pensou se aquela mãe tivesse perdido aquelas 2 crianças ali no lago? Que tragédia que seria! E aí ele ficou tão feliz porque a mãe agradeceu. Quem tem essa experiência de estar, né, ouvindo, mas atento e vendo o outro? Eu não tive nesse homem que caiu na jaula do leão. Eu passei e pulei. Com mais de não sei quantos anos de evangelho. Só depois é que eu percebi a gravidade da situação. Alguém precisou me cutucar, soprar minha brasa, para eu me compadecer daquele fato. Porque eu não entendi o que estava acontecendo ali. Então, minha gente, quando a gente observa uma situação dessa, e por isso a cabeça dele mudou, a palavra antes que foi dita por Tiago e por João, que fizeram com que ele perdesse vitalidade, a palavra de Jesus que disse, não, o que você vai fazer, a missão que você tem, ninguém consegue fazer igual a você. Vai fazer, mas não igual. Cuidar dos filhos do jeito que vocês cuidam, ninguém vai fazer igual. O trabalho que vocês estão fazendo, do jeito que você faz, não, outro vai fazer, mas diferente de você. Porque cada um tem as suas especificidades e a sua cota de amor. Então, no final, ele dorme com a consciência tranquila. Por isso os espíritos nos dizem que paz verdadeira
alegria e felicidade no mundo, como a gente viu aqui no Evangelho, é consciência tranquila e fé no futuro, e do ponto de vista material, posse do necessário. Né? Então, ele com a consciência tranquila, robustecido por aquelas palavras de amor, ele dorme e sonha com Jesus. Jesus dizendo para ele, meu filho, veja que maravilha que você fez. Só o seu olhar foi capaz de ver aquelas duas crianças indo para o lago, prestes a se afogar. É aquela história de Madre Teresa de Calcutá, né? Que sai com outra missionária e aí começa a ajudar as pessoas. E tem uma hora que ela entra num bequinho bem escuro, era uma rua sem saída. Lá ela encontra um homem magro, né? Depauperado, vários dias sem comer. E aí ela resgata aquele homem, mas ele está tão doente, ela leva para o hospital, ele acaba morrendo. E ela fica muito triste, né? E a outra madre que está com ela diz assim, madre, não fique assim, não fique triste. Não tinha jeito, ele estava muito doente. Agora, madre, me conta uma coisa aqui. Como é que a senhora foi capaz de ver aquele homem lá naquele escuro, no fundo daquele beco? Aí a madre diz assim, a pergunta está errada. A pergunta deveria ser, por que que eu não vi antes? E por que você não viu? Então, meus irmãos, o olhar de Simão Zelote, aqui, teve a sensibilidade não só de ouvir Jesus, mas sobretudo de ver aquelas duas crianças, que ninguém tinha visto. Ninguém. Aí, a partir dali, Jesus encerra, dizendo para ele, em felicidade plena, em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, a lição que Humberto de Campos nos traz aqui é justamente para que nós tenhamos a consciência de que nós somos essa nova geração. Que nós, no momento em que apurarmos as nossas vistas, né, e deixarmos, muitas das vezes, aquela voz que nos chega e diz, você não é capaz, não dá mais, já passou seu tempo, não escutem. Não escutem. Escutem sempre Jesus dizendo, como ele disse para Hanã, não há mármore mais puro que o sentimento, e nem cinzel mais eficaz do que a boa vontade sincera. Que nós tenhamos essa força e essa jovialidade de espírito, para que a gente consiga cada vez mais burilar o nosso sentimento. Glória à matéria cósmica. Muito obrigada, gente.